Antes de alguém falar alguma coisa, não. Esse vídeo não é uma cópia do vídeo do Chuck que ele lançou nesse Halloween, que fala do mesmo assunto. Os vídeos que eu me baseei para a criação desse foi o vídeo do Mr. Epic e o vídeo do Ozzy Flower, que foi o cara que descobriu toda a história envolvendo esse vídeo. Deixando claro, o meu vídeo foi gravado e roteirizado nos dias 29 de outubro, antes do vídeo do Chuck sair. E também, deixando outra coisa clara, teve algumas mudanças na edição que eu fiz por causa do vídeo do Chuck. Então por isso eu vou deixar os créditos do canal dele na descrição, porque em partes o vídeo também foi baseado um pouco no vídeo dele. Enfim, comece o vídeo. Aconteceu de novo. Eu realmente não podia esperar que depois do meu vídeo da primeira creepypasta de Sonic, eu acabaria novamente descobrindo a primeira lenda urbana de outro jogo. E olha, de um jogo que faz muito tempo que eu falei no canal. Minecraft. Eu sei. Apesar de não parecer tanto assim, eu tenho um grande carinho por Minecraft. Na verdade, eu acho que toda criança que nasceu entre 2005 e 2006 e cresceu vendo vídeos na internet, com certeza tem um carinho por Minecraft de certo modo. E, claro, eu também conheço muitas de suas lendas e já quis falar de muitas delas no canal, só que nunca achava a oportunidade certa de fazer isso. A Entidade 313, Giant Alex, o Leak, todas elas foram lendas que eu já quis trazer no canal, mas nunca achava o momento certo para falar. E, é claro, a principal delas, que foi a única que eu já falei no canal alguma vez, o Herobrine. A qual eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo já conhece e que provavelmente também tem um carinho por ela, assim como eu. Afinal, o Herobrine junto do Slenderman é provavelmente uma das primeiras creepypastas que eu já vi em toda a minha vida. Com certeza ele foi a primeira creepypasta de videogame que eu já vi. Muitos acreditam que o Herobrine tenha sido a primeira de todas as lendas de Minecraft, mas assim como o caso do Sonic XZ, ele também não foi. Afinal, tecnicamente o Herobrine é uma espécie de versão da verdadeira lenda original de Minecraft. Mas calma, eu vou explicar melhor toda essa história. Antes de eu explicar quem foi a possível primeira creepypasta de Minecraft, e eu prometo que dessa vez eu não vou enrolar muito, preciso lembrar vocês do primeiro conhecido registro do Herobrine. Prestem atenção, vai ser importante. O Herobrine foi citado pela primeira vez no 4chan, o que é bem comum na verdade, afinal muita coisa na internet surgiu no 4chan. Sendo publicado no ano de 2010, mais especificamente no final do mês de agosto, indo já para o mês de setembro. Guardem essas datas porque elas vão ser muito importantes. Como você já deve ter imaginado, ele foi criado nesse período quando as lendas urbanas / creepypastas começaram a se popularizar. Inclusive, a respeito de curiosidade, não foi esse primeiro post que fez o Herobrine se popularizar como ele é hoje. Foi graças a um streamer da época chamado Copelands que fez vários registros entre aspas dele e gravou uma transmissão com a sua possível aparição real, o que como sabemos era falso. Mas ficou tão popular que chegou na Mojang e no próprio Notch, levando ao clássico post de Notch falando que ele nunca teve um irmão, e a Mojang mantendo o clássico Herobrine removido em todas as atualizações de seu jogo, tornando o Herobrine uma marca registrada para o Minecraft como um todo. Afinal, todo jogador de Minecraft conhece o Herobrine, não tem como não conhecer ele. Mas aí vem uma coisa que quase ninguém sabe, é que aparentemente Herobrine nunca foi o nome real dele. Sim, Herobrine aparentemente não tinha o nome Herobrine antes. Aparentemente, em posts muito mais antigos que a primeira creepypasta, ele já era referido antes como Hin ou White Eyes. Mas aí fica a dúvida, como exatamente o Herobrine tinha outros nomes, sendo que a primeira lenda dele, ele já era referido como Herobrine? E como exatamente falavam do Herobrine antes mesmo do Herobrine existir? Isso não faz o menor sentido, não é? Então, é porque
White Eyes e Him não estava se referindo ao Herobrine, e sim à própria White Eyes. E agora vamos precisar voltar muito mais no tempo agora, para a Alpha 1.0.14 de Minecraft. Não só a versão que deu ao Minecraft esse som para as cavernas, sim, esse mesmo que muita gente tem trauma até hoje, como também deu ao Minecraft o disco 13. Sim, esse mesmo, o disco mais misterioso de todo o Minecraft e um dos maiores mistérios do mundo dos videogames ainda não solucionados até hoje. E um dia depois, mais especificamente em 31 de julho, um usuário chamado Ima Hedgehog postaria em um fórum de Minecraft uma possível lore para esse disco. Porém, não é esse post que é importante para nós, e sim um dos posts que estava em um dos comentários deste post da Ima Hedgehog, feito pelo usuário Fleck, um dia depois do post original, 1 de agosto. Lembrando, o Herobrine veio surgir no final de agosto, a qual, nesse post, ele contava de uma história vinda de um usuário anônimo que ele copiou e colou lá do 4chan. Ou seja, em realidade, essa história que o usuário Fleck enviou pode ter vindo até mesmo antes do post do Ima Hedgehog, provavelmente. Mas, infelizmente, não sabemos o quão antes ele veio, mas sabemos que sim, confirmadamente, esse post provavelmente é mais antigo do que a data 1 de agosto de 2010, ou seja, ele provavelmente surgiu ainda em julho. E, se vocês quiserem saber, eu vou narrar a história para vocês. Eu acho que eu vou ficar louco. Eu abandonei a minha mina de mineração após esse monte de lixo acontecendo, blocos vindo de lugar nenhum e minhas tochas desaparecendo. Mas o mais estranho era que não havia nenhum monstro, ou nada, eram só minerais lá dentro, além, é claro, daquele som estranho de cavernas que eu nunca tinha ouvido antes e que devem ter vindo dessa nova atualização que surgiu. Mas além dele, outros sons eu conseguia escutar lá embaixo. Eu até gostaria de ir lá embaixo de novo, mas sinto que não consigo. Além de eu nem ter tochas mais para isso, às vezes até parece que aquele local está, de alguma maneira, vivo. Um dia eu tomei coragem e voltei lá embaixo. Lá estava, sem mais nenhuma das tochas que eu deixei lá. E pior, não havia som nenhum. Então eu saí de lá rapidamente e quando olhei novamente, minhas tochas haviam sumido de novo. Depois disso, eu apenas coloquei lava em toda aquela mina e abandonei ela. E criei uma nova. Passaram alguns dias desde esse ocorrido e resolvi minerar novamente. Mas acabei sem querer me reencontrando com a minha mina antiga de mineração. E junto dela, agora havia um baú que eu jamais havia deixado lá, com apenas um único item, um disco 13. Então resolvi sair dessa caverna só para ouvir o que quer que aquele som teria. Voltando à minha nova casa, eu reparei que os materiais que seriam necessários para eu criar uma nova caixa de música não estavam lá. Eu havia deixado na minha casa antiga. Então eu fui meio que obrigado a voltar à minha velha base, onde tudo isso havia começado. E eu fui. E infelizmente a minha curiosidade falou mais alto novamente e eu infelizmente voltei àquela antiga caverna. E quando eu entrei lá, eu vi aqueles malditos olhos brilhantes. Algo lá embaixo estava me observando desde que eu comecei a minerar naquela caverna. Aquelas duas luzes brilhantes que olhavam para mim pareciam a morte olhando diretamente para o meu personagem. E quando eu vi aquilo, eu saí correndo de lá e fui logo para minha nova casa e me escondi lá e tirei tudo que pudesse servir para eu ver o lado de fora e enchi o lugar de tochas e escutei aquele maldito disco.
Depois de dias de ter ouvido aquela coisa, decidi destruir o que quer que tenha dentro desse maldito disco e voltei ao único local com lava que eu conhecia, a minha antiga caverna, onde novamente me encontrei com aqueles olhos. Enquanto eu escutava sua risada, sons estranhos e outras coisas, eu consegui chegar em uma das poças de lava e até tentei jogar o disco, mas não importava o quanto tentava, ele continuava voltando até meu personagem. Tentei múltiplas vezes, mas não adiantava. Aquilo agora faria parte do meu jogo e infelizmente era uma maldição que eu jamais poderia escapar. Junto a esse comentário com essa história, havia um link de um vídeo com apenas uma imagem das cavernas de Minecraft junto a seus sons. Mas, em áreas mais complicadas de ver desse vídeo, podemos ver a silhueta dos dois olhos brancos que fazem referências a White Eyes. E, no mesmo dia que esse post do Fleck foi postado, outro usuário, Endorphine, postaria em 1 de agosto, como eu disse no mesmo dia que o post do Fleck, outro relato envolvendo essa entidade, a qual esse seria o relato que daria o nome para a White Eyes. Jesus Cristo, eu não posso fazer isso, eu não aguento mais, não posso voltar para casa, não posso entrar nas minhas minas, não posso fazer mais nada a não ser lentamente tentar construir algo sobre o oceano congelado, por causa de 2 pequenos pixels, 2 pixels brancos. Eu nem os vi, exceto em capturas de tela. Eu sei que ela está lá, esperando nas minas. Não consigo vê-la através da neve constante, mas sei que ela está lá e sei que pode me ver. O mito da White Eyes em torno dos ruídos ambientais. Tudo começou algumas semanas após uma atualização secreta de sexta-feira. Algumas pessoas começaram a relatar ver um par de pixels brancos sempre que um ruído ambiente subterrâneo era acionado. Achei que era apenas um bug ou algo assim. Talvez de alguma forma ela tenha feito isso para acionar os próprios sons. Não ouvi muito mais sobre isso por um tempo. Então, de repente, recentemente tenho visto relatos de avistamentos em todos os lugares e uma suposta captura de tela dela. Aqueles malditos olhos. Sendo mais ou menos por essa época que a sua possível aparência foi mais ou menos criada. Mas a maioria desses desenhos originais já estão perdidos. Mas como a White Eyes começou a ser mais descoberta pela comunidade nesses últimos meses, alguns usuários conseguiram sim recriar como seria o seu visual novamente. E aí está ela. White Eyes é uma entidade confirmadamente do gênero feminino Arachnidia e possuindo seus brilhosos olhos brancos. E sim, se perguntarem, sim, a White Eyes conta como creepypasta. Alguns podem argumentar, mas desde Slenderman, a White Eyes surgiu naquele vídeo dos sons das cavernas de Minecraft que não era considerado uma creepypasta. O autor do vídeo não intitulou ele de creepypasta ou afirmou ele dessa maneira. Então, isso está incorreto. Por quê? Esse vídeo não foi onde a White Eyes surgiu, e sim foi a base para a criação da história de White Eyes, que seria feita por um autor desconhecido no 4chan e depois repostado pelo usuário Fleck. Ou seja, confirmadamente, a primeira lenda urbana / creepypasta de Minecraft já registrada na internet. Apesar de não sabermos até hoje quem foi o seu autor original, sabemos que foi a White Eyes. Então, Slenderman, você está me dizendo que basicamente o Herobrine é em realidade uma cópia da White Eyes? Então, não exatamente. Diferente do caso do Sonic.exe, que é praticamente uma cópia da primeira creepypasta de Sonic, El Pendrive Azul, Herobrine em realidade foi meio que criado como uma versão da White Eyes. Em 24 de agosto, um usuário desse mesmo fórum postou um relato de uma possível nova
forma da White Eyes, dessa vez afirmando que ela possuía a forma do Steve, mas é claro, com seus característicos olhos brancos. Acho que você já consegue assumir o que exatamente aconteceu a partir disso, não é? É confirmado que o primeiro registro da primeira print da suposta primeira aparição do Herobrine veio de 31 de agosto. Porém, não se sabe se essa imagem foi criada para fazer parte da creepypasta do Herobrine, o que eu acho bem provável, ou foi criada como uma suposta aparição da White Eyes, o que eu acho bem mais provável. Afinal, não se sabe quando veio o primeiro post do 4chan do Herobrine. Porque lembra que eu disse do primeiro post do 4chan lá no começo do vídeo? Então, ele nunca foi o post original. O post original do Herobrine se encontra perdido até os dias de hoje, assim como o post original da White Eyes. Mas uma coisa certa de tudo isso, Herobrine em realidade foi criado como uma espécie de versão da primeira lenda de Minecraft, White Eyes, criada entre os meses de julho, e que logo em algum momento essa versão de White Eyes ganharia sua própria creepypasta e versão, em algum momento depois de 31 de agosto, que no caso era o próprio Herobrine. Então, para resumir toda essa gigantesca história, o que acontece? Inicialmente foi-se criada a primeira lenda de Minecraft, White Eyes, em algum momento entre o final de julho e o começo de agosto. No dia 24 de agosto, alguém criaria uma versão da White Eyes com a skin do Steve, que logo acabaria ganhando a sua própria creepypasta em algum momento depois de 31 de agosto, onde foi criada a primeira imagem, entre aspas, do Herobrine, que muito provavelmente não foi criada para ele, foi criada para a White Eyes, e que depois formaria uma creepypasta própria, como eu falei. Enfim, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Ele deu um extremo trabalho para ser feito e eu agradeço a todo mundo que chegou até o final desse vídeo. Obrigado mesmo. Eu sou Days Landman e tenha uma boa noite. Até mais.